Olá, somos alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará e Universidade Aberta do Brasil, do Polo de Russas. Iremos falar um pouco hoje sobre a herpetofauna da Caatinga, referente à disciplina de Zoologia dos Cordados. Para desenvolver esse trabalho, tivemos uma equipe que é formada por Anne Kelly, Kátia Maria, Charlene Silva e Sandra Alves. Para isso, precisamos entender um pouco do que se trata a caatinga. Trata-se de um tipo de vegetação formada de árvores de pequeno porte, arbustos tortuosos e plantas cactáceas. E, de forma geral, quase todas as plantas da caatinga possuem espinhos. É um bioma exclusivo do Brasil e ocupa cerca de aproximadamente 82 milhões de hectares, representando cerca de 11% do território brasileiro. Possui fauna e flora únicas, sendo formadas por uma vasta biodiversidade. Mas o que é a herpetofauna? Bem, de modo geral, ela é a totalidade de espécies de anfíbios e répteis de uma determinada região. Alguns dados mostram que a herpetofauna brasileira possui uma das maiores riquezas do mundo em relação à variedade de espécies existentes, sendo contabilizados cerca de 750 espécies de anfíbios e 650 espécies de répteis, não sendo contabilizado ainda as várias espécies endêmicas existentes, sendo que muitas delas se encontram em risco de extinção. E citando Rodrigues, dispondo de mais informações, sabemos agora que há endemismos na Caatinga e que estes, deixando de lado aqueles restritos a ambientes florestados, estão geralmente associados a regiões com solos arenosos, como o que nós temos na Caatinga. Meu nome é Kátia Maria. Irei falar sobre a herpetofauna da Caatinga. Segundo Vanzolini, em 1974, durante algum tempo, também em herpetólogos, prevaleceu a ideia de que a Caatinga não tinha fauna própria. E atualmente essa visão ela foi modificada, uma vez que, através de pesquisas, pôde-se perceber que a Caatinga possui uma fauna riquíssima em espécies. Atualmente, são conhecidas em localidades com características da Caatinga semiárida 40 espécies de lagartos, 10 espécies de anfisbenídeos, 50 espécies de serpentes, 4 quelônios, 3 crocodília, 48 anfíbios anuros e 3 ginopiona. Segundo Rodrigues, em 2004, a área mais importante de endemismos que se conhece até o momento são as dunas do Rio São Francisco, onde ocorrem gêneros e espécies que não ocorrem em nenhum outro habitat da região neotropical. Olá, me chamo Charlene. Vou falar um pouco sobre a cobertura geográfica da Caatinga. Pesquisas indicam que a Caatinga brasileira cobre uma área de aproximadamente 850 mil quilômetros quadrados. Sendo assim, de modo geral, o mais bem conhecido quanto à sua fauna de répteis e anfíbios, sendo predominante do nordeste do país, a herpetofauna da Caatinga pode estar presente nas regiões extremo norte de Minas Gerais e o sul do estado do Maranhão e Piauí. Assim, no ponto de vista biológico, esse ecossistema é muito importante, pois o mesmo apresenta uma fauna e flora única. Ele é formado por uma vasta biodiversidade. A Caatinga ela é rica em recursos genéticos, pois possui uma vegetação constituída por espécies lenhosas, herbáceas e bromeliáceas. Na região da Caatinga existe aproximadamente 932 espécies de plantas, 148 de mamíferos
e cerca de 695 espécies de aves já catalogadas, algumas seriamente ameaçadas de extinção devido à destruição de seu habitat e captura para uso de ornamental. Muitas vezes são utilizadas como forma de alimento e, em alguns casos, essas aves são mantidas em cativeiros por conta das mesmas possuírem um cântico atraente. Bom, pessoal, aqui temos um mapa onde é mostrado as regiões que a caatinga é predominante, com a mesma ocupando cerca de 10% do território nacional, englobando de forma contínua parte da região do norte do Brasil, onde se encontram os estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e na região sudeste do Brasil. Temos parte do norte de Minas Gerais. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Isso significa que grande parte de seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Olá, eu sou Francisca Sandra. Eu vou falar um pouco sobre algumas espécies encontradas na caatinga e suas particularidades. O lagarto preguiça vive em todos os tipos de cerrado onde existam áreas arbóreas. É encontrado em arbustos e no chão. Seus movimentos são muito lentos até para capturar suas presas, que são grilos, gafanhotos, louva-a-Deus, lavas, besouros, vespas. Mas os vegetais também fazem parte de sua dieta. Consegue mover os olhos independentemente e se arrisca a mudar de cor. Embora de uma maneira um pouco acanhada, ele não domina a arte tão bem como seu parente camaleão. É uma espécie diurna, sua camuflagem e mobilidade são suas defesas, passa a maior parte do tempo imóvel para não ser percebido pelos seus predadores. Sua longa cauda é prênsil, ou seja, é utilizada para segurar e também para sustentar o animal em suas escaladas por árvores e arbustos, pois é uma espécie arborícola que habita o cerrado nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, mas ocorre também na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A reprodução é cíclica, ocorre na estação chuvosa de setembro a março. Cada fêmea põe de 7 a 31 ovos, sendo a média em torno de 18 ovos. A incubação dos ovos dura cerca de 4 meses. Os filhotes nascem aproximadamente 40 milímetros de comprimento, racho anal e atinge a maturidade sexual no seu primeiro ano de vida. A suaçu-boia é uma serpente do mesmo grupo das famosas sucuris de boia, da família Boidae. Seu nome tem origem indígena, que significa cobra de veado ou cobra veadeira. Amplamente distribuída na América do Sul, habita principalmente florestas, podendo também ser encontrada em áreas alteradas pela ação do homem. No Brasil, a suaçu-boia ocorre na Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Possui corpo esguio e atinge em média de 1,5 m de comprimento, ao contrário das primas de boia e sucuri, que alcançam maiores tamanhos e são mais robustas. O habitat e a alimentação da suaçu-boia. Seu habitat é arborícola, embora eventualmente desça ao chão. A atividade noturna da suaçu-boia tem alimentação variada, que consiste em lagartos, rãs, perereca, pequenos mamíferos, roedores e cuícas, pequenas aves e até morcegos. A suaçu-boia parece utilizar duas estratégias para caçar suas presas: a busca ativa e a espreita. Na busca ativa, a serpente percorre o ambiente à procura de alimento, enquanto que na espreita ela permanece imóvel, camuflada, à espera de uma presa em potencial que cruze seu caminho. A suaçu-boia possui estruturas
especiais ao longo das escamas da boca, chamadas fossetas labiais, que auxiliam na busca do alimento. As fossetas labiais são órgãos termossensitivos, capazes de perceber a presença de fontes de calor próximas. Desta forma, mesmo estando sob a escuridão total, a sua suboia percebe um rato que esteja por perto, devido ao calor do corpo do pequeno roedor, que é captado pelas fossetas. A sua suboia é uma serpente não peçonhenta. Ao capturar uma presa, enrodilha-se em torno dela, aperta até causar sua morte por asfixia. A reprodução da sua suboia. A gestação da sua suboia ocorre do final do verão ao início do inverno. Vivípara, esta serpente dá à luz de 3 a 24 filhotes no final da estação chuvosa. Uma adaptação evolutiva interessante desta espécie está no fato de os ovários da fêmea ficarem dispostos de forma assimétrica no interior do seu corpo. O ovário direito tem posição anterior em relação ao ovário esquerdo. Tal característica minimiza a distensão do corpo durante a gravidez. Permite que a serpente continue se enrodilhando e se deslocando por galhos e árvores sem problemas. Jardineira, uma característica marcante da sua suboia. Esta na enorme variedade natural de padrões de coloração presente na espécie, ao qual dá-se o nome de polimorfismo. Existem indivíduos de cores diversas como vermelho, amarelo e verde, além de algumas malhas, como coloração cinza e preto, por exemplo. Essa variedade de cores acabou influenciando no nome científico desta serpente, segundo Linnaeus, também conhecido como Linneu. A cabeça da sua suboia, estudada por ele, possuía manchas que lembravam um jardim, daí a origem do epiteto específico, né? Por isso ela tem o nome também pode ser conhecida como jardineiro. Tortuga bico de papagaio. Essa espécie faz parte do grupo das tartarugas conhecidas como tartarugas do lodo ou almiscaradas. Quando atacadas, exalam uma substância de odor intenso chamado almiscar, que é secretada por glândulas situadas diante das patas posteriores. O mussuã é considerado um animal de pequeno porte, dificilmente atingindo mais de 27 centímetros de comprimento, possuindo, no entanto, cabeça grande e maxilar forte, com os quais pode morder. Apresenta coloração marrom escura, com manchas vermelhas e possui carapaça ovulada com 3 quilhas dorsais no sentido longitudinal. O palastrão apresenta os lobos anteriores e posteriores móveis. Os machos apresentam cauda comprida e palastrão côncavo, com espinho córneo, e as fêmeas, cauda curta e palastrão plano. Vivem em média de 15 anos. Sua alimentação é uma espécie onívora, comendo peixes, girinos, anfíbios, insetos e algas. Devora também toda a matéria morta que encontra, evitando assim que restos de decomposição impurifiquem a água doce nos lagos. A reprodução é por acasalamento, que ocorre durante todo o ano, e cada fêmea põe de 1 a 7 ovos, com média de 3, e o período de incubação varia de 4 a 5 meses. A desova pode ocorrer até 3 vezes por ano. Como todos os quelônios, o mussuã é ovíparo, produzindo em média de 3 a 4 ovos de cada vez. Os ovos são alongados, de tamanho um pouco maior que uma azeitona. Apresenta casca tão resistente como a do ovo de galinha. Depois de um período de 4 a 5 meses, os filhotes nascem medindo de 3 a 4 centímetros de comprimento da carapaça e pesando de 6 a 8 gramas. Na verdade, tem o tamanho de um besouro e só alcançará a vida adulta após 4 anos. Embora seja crime, é caçado com frequência para consumo de sua carne, que é uma carne considerada muito boa. Além do consumo local, também é vendido para os grandes centros urbanos. A carne é servida na própria carapuça do animal.
e também é um animal que está em extinção. A Ilidae, né, a perereca da família da Ilidae, ela é endêmica do Brasil. Seu habitat é nas áreas semiáridas do Nordeste, também é encontrado no Nordeste e Minas Gerais. É uma perereca bem adaptada a ambientes secos, passa a maior parte do tempo embaixo de pedras e troncos, sendo frequentemente encontrado próximo a bromélias. Possui o corpo recoberto por pequenas verrugas. Sua pele secreta uma substância mucosa e que pode ser tóxica para os predadores por meio de pequenos espinhos. É um animal muito territorial, defende ferozmente as poças de água e bromélias que constituem seu território, alimenta-se de besouros e outros insetos. Na época da reprodução, os machos competem ferozmente pelo território. Eles vocalizam para atrair as fêmeas. A reprodução ocorre na água. Cada fêmea põe cerca de 700 ovos por vez. Outra espécie que é conhecida como o corpo estreito, né? Ganhou esse nome porque não passa de 10 centímetros de comprimento. É encontrado também no Nordeste brasileiro, mas ele também pode ser encontrado em outros biomas do país, como a floresta amazônica.